Olá pessoal, bem-vindos a mais uma divulgação de resultados do Itaú Unibanco. Dessa vez nós vamos falar do quarto trimestre de 2023. Nesse trimestre a gente está apresentando um resultado de 9,4 bilhões de reais, um crescimento de 4% em relação ao trimestre passado. Este resultado, esse lucro dividido pelo nosso patrimônio líquido, traz a nossa rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ou o nosso ROI, que chegou a 22,2% no Brasil e 21,2% no consolidado. Crescimentos relevantes também em relação ao trimestre passado. A nossa margem financeira cresce também 3,3% em relação ao trimestre passado, chegando a 23,2 bilhões de reais. E a nossa receita de serviços e seguros chega a 13,5 bilhões de reais, crescendo 4,6% em relação ao trimestre passado. Ou seja, números bastante sólidos do ponto de vista de rentabilidade e crescimento aqui nas linhas de receita e margem do banco. Destaque importante aqui é a qualidade da nossa carteira de crédito, o índice NPL médio atraso acima de 90 dias, e aqui a gente verifica quedas importantes tanto no consolidado quanto na carteira de pessoas físicas, caindo aqui quase 50 bips em relação ao trimestre passado, ou seja, demonstrando a boa qualidade da nossa carteira de crédito. E o nosso índice de capital nível 1 chega a 15,2% no trimestre, ou seja, um indicador importante aqui da solidez do nosso balanço. Tá? Nesse trimestre a gente está declarando, dividendos adicionais no montante de 11 bilhões de reais, que serão pagos no dia 8 de março de 2024, juntamente com juros sobre capital próprio, que já foram declarados, mas ainda não foram pagos, serão pagos aqui no dia 8 de março de 2024. Isso, somando-se àquilo que já foi declarado e já foi pago de juros sobre capital próprio, chega a um total de 21,5 bilhões de reais de proventos distribuídos para os nossos acionistas. Tá? Isso leva a um payout, ou seja, um percentual do nosso resultado distribuído para os acionistas de 60,3%, ou seja, um payout bastante importante. Nesse trimestre também a gente está trazendo para vocês o nosso guidance para o ano de 2024. A gente encerra o ano de 2023 e apresenta para vocês o guidance de 2024. Então a gente traz aqui para vocês um crescimento de carteira de crédito entre 6,5% e 9,5%, gerando aqui um crescimento na nossa margem com clientes entre 4,5% e 7,5%. Aqui um destaque que a gente colocou também um número em base comparável. O que é em base comparável? Excluindo, obviamente, aqui o efeito da Argentina, que nós não temos esse efeito em 2024 e tivemos ele parcialmente em 2023. Ou seja, em bases comparáveis, a nossa margem cresce entre 5,5% e 8,5%, esse é o range. Tá? Margem com o mercado entre 3 e 5 bilhões de reais, custo do crédito entre 33,5% e 36,5% para 2024, ou seja, uma queda em relação aos números de 2023 aqui, imaginando o ponto médio do guidance. Tá? A nossa receita de prestação de serviços e resultado de seguros cresce em bases comparáveis entre 5,5% e 8,5%, e o nosso custo aqui cresce em 2024, segundo o nosso guidance, entre 5% e 8%. Imaginando aqui que os nossos custos core vão crescer abaixo da inflação nesse período. Lembrando que nos custos a gente tem um custo core, o custo de rodar o banco, e também temos investimentos em negócios e tecnologia. Tá? E finalmente a gente espera uma alíquota de imposto de renda entre 29,5% e 31,5%. Tá? Então esses são os nossos números esperados para 2024, a melhor visão que nós temos hoje do ano de 2024. Eu queria agradecer vocês e espero reencontrá-los aqui na divulgação de resultados do primeiro trimestre do ano de 2024. Muito obrigado a todos.